Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o combo dos Rio Bravos de crédito, né? O RBHG, o RBHY, mais um mês acompanhando esses dois fundos. Como vocês sabem, eu faço o vídeo com os dois fundos, porque embora já tenha recebido um comentário que eu falo que eu sou preguiçoso de gravar os dois, é que eu não vejo muito sentido dos dois fundos existirem separados, por isso que eu faço eles juntos, né? Então, bora para os relatórios gerenciais dos RBs, e antes de ir para os relatórios, aquela curtida básica, aquela curtidinha ainda, aquela curtida eu sei que você vai apertar neste exato momento e vai me ajudar bastante aí com que os meus vídeos cheguem a mais pessoas, beleza, pessoal? Então, bora para os relatórios gerenciais. Então vamos lá. Nós temos aí dois, o RBHG e o RB. Opa, abri. Estou com o informe. Deixa eu ver se eu acho que eu não abri o outro, é isso? RBHG e faltou o RBHY, é isso mesmo? Tá aqui. E o RBHY, ponto. Estão aqui já. RBHG e RBHY. Os relatórios de abril. Pessoal, acho que o mais impactante esse mês para mim foi o RBHG. Porque, pessoal, o RBHG, primeiro, dos fundos de papel hoje, principalmente fundo high grade, eu, assim, pelo que eu me lembre dos fundos que eu tenho acompanhado, o RBHG é o que está com maior deságio patrimonial. Se isso é bom ou não, aí cabe a você decidir. Aliás, se você quiser saber a minha opinião sobre isso, seja membro aqui do canal, o link está aqui na descrição. Membro do canal não, membro da comunidade, né? O membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos, mas o membro da comunidade tem acesso ao grupo do WhatsApp, tem acesso aos relatórios de recomendação. O RBHG, na minha visão, é um dos fundos de papel com maior deságio. Eu acho que tem muito em função também da gestora, função de alguns problemas com CRIs que eles têm hoje, e até uns 2, 3 meses atrás eles não mencionavam esses problemas no relatório, e acho que depois de muita pressão do mercado eles passaram a mostrar. Até preciso fazer uma live com o Guilherme, né? Voltar. Eu fiz uma live com o Guilherme, que é o gestor de crédito da Rio Bravo, responsável por esses dois fundos. Precisamos atualizar aí a nossa live. Mas vamos lá, o fundo aí pagou 80 centavos, mas esse mês, pessoal, ele teve um baita do resultado. Então o fundo pagou aí 80 centavos, dá 14,8 em relação à cota de mercado, que é bastante coisa. E aqui no mês de abril fizemos uma recomposição da reserva de lucros, resultado de um saldo positivo de 50 centavos por cota. No mês anterior havia ficado negativo em 17, essa recomposição já era prevista para acontecer. Isso porque o mês teve um resultado caixa de 1,47 versus o resultado distribuído de 80. E aqui, pessoal, quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse por causa da inflação. Por causa da inflação de fevereiro, mas não foi. E a gente já vai ver isso daqui a pouco. Então o fundo aí continua com um desempenho satisfatório, continua monitorando, né, a questão do... falando aqui, ó, a carteira de CRIs bastante diversificada, sendo que representa a média de apenas 2% do patrimônio do fundo. Os investimentos são espalhados em 13 locais do país. Mas pararam de falar do PESA, né? Da linha do PESA, eles não falaram mais, né? Isso é um ponto que, a não ser que eles não tenham novidades nenhuma, mas poderiam ter mencionado alguma coisa aqui no relatório. Guidance de 90 a 70, o fundo aí na verdade ele tá com esse intervalo aqui, mas eu não sei porque que eles mostram aqui 70 a 90, embora mantivemos as bandas, né? Ó, 70 a 90, mas aqui eles colocam de 75 a 85. Provavelmente aqui é o resultado, talvez. Aqui o fundo distribuindo 80 centavos, como o mês passado. Mas o que eu quero mostrar aqui é onde foi o resultado positivo. Resultado de operações com CRIs. Olha só, foi praticamente 1 milhão a mais do que no mês passado. Então, o baita resultado desse mês não foi em função da inflação. A gente pode ver aqui que na parte de correção monetária é a mesma coisa. Mesma coisa, e porque inclusive o fundo ele tem uma participação interessante em PCA. Se a gente for ver aqui, ele é majoritariamente PCA. Então eu não sei o porquê que não apareceu o resultado de fevereiro ainda. Talvez seja no mês que vem. A gente está falando aí de M-2 mesmo, porque é maio, seria março e abril, e aí maio viria o resultado. Estranho, porque não teve nenhuma alteração na correção monetária, mas o que veio a maior aqui foi essa pancada aqui de
operação com CRI, ou seja, um baita ganho de capital, mas eles não mencionam qual foi o CRI vendido. Eu não vou ficar olhando o relatório para ficar olhando um por um para ver o que teve de mudança, tá, pessoal? Acho que isso daí a gestão podia fazer, mas não fizeram, não colocaram qual foi o CRI que teve esse baita resultado. A gente vê aí o fundo aqui, o baita resultado de não recorrente. Fundo aí, a média dos resultados, 69 centavos recorrente, 30 centavos não recorrente. Aqui o spread, né, o fundo IPCA 7,5, CDI mais 3,8, majoritariamente IPCA. E aqui a carteira do fundo. Vamos para o RBHY, o High Yield. Ele também teve um resultado maior esse mês, pagou 1,05, ele já não tem tanto deságio assim quanto o RBHG. A gente for ver aqui, o fundo, ele também teve uma recomposição de lucro de 26 centavos, também tinha ficado negativo o mês passado, 0,8, e também é o mesmo texto aqui, só que mudando os valores do RBHG. E o fundo teve um resultado de 1,24 por cota, eles distribuíram 0,5, vejam que a diferença é bem menor do que do RBHG. O guidance é de 1,10 a 90. Só que aí a gente olhando na DRE também tivemos uma linha expressiva na questão de... Não teve nenhuma questão de IPCA. Em tese aqui seria até mais plausível, porque o fundo tem mais CDI do que o RBHG, mas para mim o componente mais importante aqui do resultado foi essa operação com CRI aqui, mas vejam, comparativo com o RBHG aqui foi muito menor, mas mesmo assim foi um resultado bem positivo, mas também não falam qual foi o CRI, 1,05 pago gerou 1,24. Aqui a gente vê as composições, o RBHY ele já tem uma necessidade de não recorrente muito menor comparado com o RBHG, mas mesmo assim ele ainda tem alguns decorrentes. Aqui a gente vê a composição da carteira, IPCA mais 11 e CDI mais 6,2, e a gente vê a diferença, né, praticamente meio a meio a carteira, diferentemente do HG que é mais IPCA. Bom, e a carteira do fundo aí a gente já sabe, não falaram nada sobre o Eco também, dessa mês também não falaram nada, mas é isso, pessoal, mais um mês aí acompanhando. O que me chamou a atenção é a questão do RBHG com baita do deságio, né, um baita deságio patrimonial ainda mantido e entregando um bom resultado, eu começo a olhar com outros olhos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.